Pessoal, eu sou Marcelo Araújo, psicanalista, escritor, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a alimentação vegetariana do futuro, né? Então, começando o seguinte, hoje o hábito que a gente tem cultural de comer carne vermelha é uma grande aberração em todos os aspectos, certo? Primeiro, é uma aberração do ponto de vista da natureza das nossas células, tá? Foi comprovado cientificamente que a ingestão de qualquer tipo de carne, seja carne vermelha, de frango, de peixe, tá? Danifica, tá, os telômeros, né, que são as capas dos nossos cromossomos, que leva a câncer de diversos tipos. Então isso já está bem comprovado na literatura. Recomendo o livro Comer para Não Morrer, do médico Dr. Greger, que traz bem os diversos estudos recentes que foram feitos relacionados a isso. Então, primeiro do ponto de vista das nossas células, então danifica, gera envelhecimento. O intestino dos animais que são carnívoros, eles são intestinos curtos, né? Como por exemplo um leão, um tigre. Ele tem um intestino curto e favorece a digestão de uma alimentação carnívora. O intestino do ser humano ele é longo, típico intestino de herbívoros, né? E aí se pergunta, e a proteína? Aí é uma questão de mito da proteína. Então, milho, ervilha, feijão, arroz integral, grão de bico, quinoa, todos esses grãos são ricos em proteínas, algas marinhas, enfim. Tudo isso é bem rico em proteína. Para resumir o seguinte, se você comer um prato de arroz integral com feijão, você tem todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa, tá? Então isso é uma grande falácia, essa questão da proteína. Então no futuro, o que a gente vai ter, pessoal, é uma migração para uma alimentação totalmente vegetariana e no futuro ainda vegana, tá? Então qual é a linha? Primeiro, se você quer começar isso, tá? O que é que eu recomendaria? Primeiro, corta a carne de porco. Depois, corta a carne vermelha, carne de boi, né? Carne de porco também é carne vermelha, mas começa pela de porco, depois corta a de boi, né? Depois de um tempo você corta a de frango, tá? Depois corta os frutos do mar de uma maneira geral, camarão e tal, e pode deixar por último, deixa o peixe por último, certo? E pode ir fazendo isso aos poucos. Você pode começar cortando durante a semana, começa com a carne vermelha, corta a carne vermelha durante a semana, e assim vai aos poucos e vai conseguindo se adaptar, certo? Então, o nosso futuro vai ser uma dieta vegetariana. Então, não é legal também para a questão ambiental, né? Então, a alimentação à base de animais, a gente gasta muito mais água, né? A gente gasta um volume enorme de alimentos para alimentar bois, por exemplo, né? Até que a gente cria superpopulações, né? O Brasil, por exemplo, tem mais cabeças de gado do que de gente, né? Então isso gera uma superpopulação e ele elimina metano, né, por meio da ruminação. Isso também afeta o meio ambiente, sem contar a quantidade de áreas enormes que são destinadas à criação de animais que poderiam estar sendo utilizadas para a agricultura. Também tem a questão ética, que deveria ser a principal, né? Não se deve matar para comer, então está na Bíblia lá o não matarás, né? Então a gente não deveria matar para comer. Então a questão ética de matar um animal, a gente tendo outras fontes, né, de alimentação, então isso do ponto de vista ético é bastante questionável, né? E é imoral, certo? Então, não importa que você diga hoje que todo mundo consome,
tempo dos gregos se tinha escravidão. Há pouco mais de 100 anos no Brasil, né, no século XIX tinha escravidão, praticamente quase o século XIX inteiro. E todo mundo achava normal, né? E hoje ninguém acha que escravidão é legal, pelo menos a maioria das pessoas civilizadas não acha que escravidão é legal. Então a gente vai chegar nesse mesmo conceito de evolução moral, ética, né, de evolução de consciência, de que a gente não deve matar para comer, em hipótese alguma. Isso é um processo, ninguém precisa se sentir culpado por isso. Eu mesmo levei vários anos me adaptando até chegar numa alimentação vegetariana, né? Então é isso. Então no futuro, pessoal, a gente vai ter uma migração de uma alimentação hoje à base animal, vai reduzindo isso, vai reduzindo até que a gente chegue numa alimentação vegetariana, né, com base em grãos, frutas, verduras. E isso mostra, os estudos mostram que a alimentação, os países que têm alimentação mais voltadas com base em vegetais, com base em alimentos naturais, são os países que têm a maior longevidade, enfim, menor índice de doenças, diversos tipos de câncer, doenças cardiovasculares. Então isso tudo está na literatura, é só querer estudar, pesquisar e vai se chegar a essa conclusão que a ciência já chegou, né? Por exemplo, um grande intermediário disso é a dieta do Mediterrâneo, que é uma das mais recomendadas pela ciência, que é uma dieta que inclui mais peixes, produtos naturais, evita produtos industrializados, baseado em azeite, até o uso do vinho. Então, a dieta do Mediterrâneo, o vinho com moderação, né, lembrando, uma taça de vinho. Então, a dieta do Mediterrâneo é bastante recomendada, como também o Japão, né, que consome mais peixe e tem uma longevidade maior. Então, aos poucos, a gente vai caminhar para isso, até que a gente chegue numa alimentação chamada biosolar, que a gente se alimente mais de plantas de uma forma natural, ou seja, alimentos que fizeram fotossíntese. Os alimentos, Tesla já ensinava isso há mais de 100 anos, que os alimentos, quando a gente consome um animal, a gente consome, na verdade, um alimento de segunda mão, né? Porque o que a gente consome ali é a energia vinda do sol. Então, os alimentos que são produzidos, que vêm da mãe terra, que vêm da terra, eles são alimentos bem mais ricos energeticamente, né? Então, o segredo da boa alimentação é isso, é uma árvore por dia. Então, é comer raízes, caule, as folhas, comer flor, comer frutas, comer sementes. Esse é o segredo de uma boa alimentação. Em resumo, é uma árvore por dia, comer tudo que a Mãe Terra tem para nos oferecer, uma alimentação totalmente vegetariana. Ao longo dos anos, isso vai acontecer primeiro de uma forma forçada, porque quando tiverem a intensidade dos acontecimentos do Apocalipse, a gente vai ser obrigado a plantar, né, o que consome, e diversas doenças também vão acabar chegando aos animais, o que vai inviabilizar de uma forma forçada o consumo de carne. Então, inicialmente, de uma forma forçada, a gente vai ser obrigado a migrar a isso, mas no futuro, por uma questão ética, uma questão de consciência, né, com relação à proteção da vida dos animais, depois também por questões ambientais, por questões de saúde, ou seja, é um conjunto de fatores que faz com que a alimentação vegetariana seja realmente a melhor alimentação, a alimentação do futuro. Então é isso, pessoal. Hoje eu fico por aqui, desejando paz e luz a todos e até o próximo vídeo.